Voltamos nessa noite, abrindo a Bíblia Sagrada, onde nós começamos na abertura, no Salmo 125. Deus quer falar atentamente com o seu povo a respeito da confiança em Deus. Amém, amados? Então nós falamos aqui no Salmo 125 na abertura, inclusive louvamos, o louvor, a autoridade, o poder, declarando que aqueles que confiam no Senhor, exatamente o que está no Salmo, quando o salmista aqui, cheio do Espírito Santo, ordenou para que se escrevesse esse Salmo, ele fala sobre uma fé inabalável. Olha para o irmão do teu lado e diga: fé inabalável é a fé verdadeira. Amém? A fé verdadeira é aquela que não é abalada, ela é inabalável. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite, voltando todos ao Salmo 125 e no versículo 1 a seguir. Diga amém? Então vamos ler juntos? Vamos ler todo o Salmo, ele é só 5 versículos só. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Oremos. Senhor, acabou de ser lido o Salmo 125, escritura santa, a qual o Senhor deu ao salmista, e isso serviu como um cântico de romagem, explicando na ocasião, e até hoje nos serve, o que é uma fé inabalável. E esta fé inabalável faz com que o homem confie no Senhor de tal forma que não se abale com nada nesse mundo, Senhor. Eu peço que esta noite a palavra revelada entre no coração e na mente de todos os teus filhos que foram trazidos pelas suas mãos, e que essa fé verdadeira seja, Senhor, estabelecida em cada coração, a começar aqui no altar, por aquele que prega a tua palavra, em o nome de Jesus. Diga amém? Glórias a Deus. Ao lermos, como nós lemos agora o Salmo 125 na sua íntegra, nos 5 versículos que tem, nós observamos ali que há uma diferença entre aqueles que confiam no Senhor e aqueles que ainda não são do Senhor, que ainda continuam sendo observados no mundo espiritual como filhos da desobediência. Não é necessário nós novamente explicarmos que biblicamente isso é um fato. Todo ser humano que nasce, logicamente, ser humano nasceu da forma natural. Só Jesus nasceu de forma sobrenatural, mas nasceu também vindo através da mulher, Ele fez questão de nascer como nós nascemos, só não foi concebido da mesma forma. Foi um mistério de Deus através da unção do Espírito Santo. Mas todo ser humano que nasce concebido entre um homem, através da mulher, pelo relacionamento do homem e da mulher, nasce debaixo da condenação do pecado, debaixo do jugo de Satanás. Nasce, na verdade, como filhos da desobediência, provenientes da desobediência do primeiro casal. Então nós precisamos saber disso, para que não fiquemos iludidos com as coisas que esse mundo nos ensina. A verdade é que precisamos todos sermos alcançados pelo Senhor. A Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem de Deus. Romanos capítulo 3. Amém? Agora, voltando à questão do Salmo, é incrível como ele demonstra claramente, através desse cântico, que é um cântico esse Salmo, que há uma diferença muito grande entre aqueles que confiam no Senhor e aqueles que ainda não entendem, não conhecem o Senhor. Mas quantos que estão aqui conhecem o Senhor? Digo amém? Amém. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Bom, mas os que praticam a iniquidade, eles facilmente são levados à condenação eterna, porque por não conhecer a Deus, não temem ao Senhor. Mas há um conselho de Deus para aqueles que o temem, para aqueles que o conhecem. Então esse culto esta noite é voltado aos cristãos que estão realmente querendo se firmar na rocha. Vá no Salmo 1, em o nome de Jesus. Porque, diga para o irmão do seu lado, os que confiam no Senhor já adquiriram a verdadeira fé. Amém?
É por isso que não se abalam, amados, com nada. Mas os que estão aí debaixo do jugo do diabo praticam a iniquidade e facilmente se desviam dos caminhos do Senhor e acabam contaminados e contaminando até aqueles que procuram o crescimento espiritual. Então, para evitar que você, que já está buscando a Deus, se contamine com aqueles que ainda não conhecem o Senhor e são escarnecedores, o Salmo 1 deixa muito claro: você quer ser essa diferença? Você quer ser mantido daqueles que confiam, entre aqueles que confiam no Senhor? Então observe o Salmo 1, que diz assim, versículo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo, diga devido tempo, amém? No devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios, diz as Escrituras, não são assim, são porém como a palha, que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o ímpio, no caminho dos ímpios, perecerá. Diga amém? Então está aí, amados, porque tantos que não aguentam congregar, estar junto do povo de Deus, porque ainda é um ímpio, ainda não tem o desejo de servir o Senhor, não há prazer em meditar na palavra de Deus. Mas você que já está sendo transformado, você que está buscando ser transformado pelo poder de Deus, com certeza o seu prazer deve estar como o salmista escreveu aqui: meu prazer está na lei do Senhor, amém? Então os conselhos dele, em resumo, não ande no conselho daqueles que são zombadores, escarnecedores, que cometem iniquidade, são os ímpios. Não se detém no caminho deles, nem se assente na mesa com eles. Ou seja, não entre em discussão com eles, nenhum tipo de conversa com esse tipo de pessoa. Olhe por eles, né? Mas sim, procure meditar somente na palavra de Deus, dia e noite, para ficar firme como uma árvore que é plantada junto às águas, junto às correntes de águas, né? Geralmente as correntes de água passam por baixo. Uma árvore bem plantada perto de ribeiros, plantada, a raiz dela busca a água, e ela fica lá. Pode acontecer o que acontecer no mundo externo, ela vai estar sempre com as suas folhas verdes. O que significa isso? A fé não murcha, a fé não acaba, mas tem que estar com a sua raiz junto às águas. É como a parábola da semente, da casa, construída na areia, a outra na rocha. É isso, amados? Aquela que é construída na rocha, ela não se abala. E assim é todo aquele que busca o Senhor. É como uma árvore plantada junto às correntes de águas. E mesmo no tempo de seca, as suas folhas não murcham, a sua raiz está firmada. É por isso que o Salmo que nós lemos, o 125, diz que aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam com nada. Diga amém? Amém. Glórias a Deus. Bom, diga para o irmão do seu lado: isso é confiança. Amém? Então, quando você está firmado, você está confiante no Senhor. E isso é uma fé inabalável. Quando você confia, confia. Não existe meia confiança. Ou a gente confia, ou a gente não confia. Se eu confio desconfiando, estou duvidando. Amém, amém? Não existe essa questão de meia confiança. Ou nós confiamos ou não confiamos. Então, o resto é religiosidade. Meia confiança é religiosidade. Eu estou, mas não sou um cristão. Estou ali no meio dos cristãos, mas não confio em Deus ainda. Então, essa pessoa não pode se julgar ainda um cristão. Pode estar sendo transformado, mas Deus manda nos alertarmos, a vigiarmos contra essas pessoas. Os atos deles, o fruto daquilo que eles fazem, diz a fé deles. Então Deus pede para você vigiar, para que o inimigo não use eles para arrancar a sua fé também. Amém? Então, no nome de Jesus, eu fui buscar, pela orientação do Espírito Santo, no meio da ciência, no caso daquilo que o homem conhece na literatura, na língua portuguesa, o significado de confiança. Eu trouxe aqui do dicionário que confiança significa ter esperança firme em alguém. Diga glórias a Deus. Você confia em Deus? Então, se você diz que confia, você está dizendo aqui o que a ciência chegou à conclusão do que é a palavra confiança. É ter esperança firme em alguém.
ter sentimento de segurança. Você tem isso em relação a Deus? Tá? Sentimento de certeza, de tranquilidade e de sossego. Sinônimos de confiança, o dicionário me explica: é crédito, dar crédito, confiar, crer. Sinônimos de confiança é dar crédito, ou seja, confiar, crer. Quando nós dizemos que cremos em Deus, estamos dizendo: eu confio em Deus. Amém? Então não existe outro sinônimo da palavra confiança a não ser crer, crédito, dar crédito. Então quando você diz que crê, você está dizendo: eu confio. Então tudo vai ser observado se você confia mesmo. Amém? E é sobre isso que nós vamos pregar essa noite. Viram, amados, que até a ciência sabe exatamente o significado das palavras, o que é a palavra confiança. O cristão precisa saber o que é confiança em Deus. Amém ou não amém? Está preparado para isso? Amém? Então vamos lá, vamos a alguns exemplos das Santas Escrituras que Deus nos aconselha a confiar nele, nos aconselha a crer nele. Vamos desde o Velho Testamento, vamos passear um pouquinho na Bíblia. Trouxe a sua espada aí? Então deixa aberto em Salmos, vamos passear um pouquinho nos Salmos, depois vamos a Provérbios. São os livros que mais falam sobre confiança a Deus. Vamos no Salmo 55, em nome de Jesus. Vamos passear um pouquinho na Bíblia, porque nós estamos aqui para conhecer as Escrituras, conhecer Jesus, né? E o Senhor é o Verbo, Ele é as Escrituras. Assim como Ele é o Espírito, e está em nosso meio. E aonde está o Espírito do Senhor, há o quê? Liberdade, glórias a Deus. Então, Salmo 55, e o versículo que eu peço que os irmãos vão, é no versículo 22. Todos encontraram? Confia os teus cuidados a quem? Ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Presta bem atenção. Nós estamos falando sobre confiança. Louvamos o louvor, a autoridade e poder. Deus revela que até a ciência sabe o real sentido da palavra confiança, que é ter esperança firme, convicta em alguém, ter sentimento de segurança, ter tranquilidade e sossego. E o sinônimo de confiança é crer, é dar crédito. Então, irmãos, Deus, desde os tempos do Velho Testamento, está dizendo ao seu povo: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Diga glórias a Deus. Vamos no Salmo 62. Então, você quer agradar a Deus? Quantos querem agradar a Deus? Diga amém. O que é que agrada a Deus, amados? O que é que agrada a Deus? É a fé, porque é impossível agradar a Deus sem fé. Onde está escrito nas Escrituras isso? Hebreus 11, 6. É impossível agradar a Deus sem fé. Amém? Então, Salmo 62 ainda falando sobre a confiança em Deus. E hoje você vai estar sendo testado. Deus vai estar testando, fazendo com que você mesmo mida, será qualquer palavra, medir, meça, né? Você possa medir a sua confiança. Use agora a sabedoria que Deus te dá para você medir a sabedoria, a confiança que você tem em Deus. Já pensa naquela luta, naquela adversidade, pensa naquela situação, naquela enfermidade, pensa naquela causa impossível e meça, faça medida de quanto você confia em Deus. Chegue à conclusão nesse culto de hoje, se você está agradando ou está entristecendo ao Senhor. Ele está sentado no seu trono e colocou o seu filho do lado dele, que já venceu até a morte, e disse ao filho: senta aqui, filho, porque agora nossos inimigos vão se colocar debaixo dos nossos pés. Ele quis dizer isso por quê? Porque você deixou a tua igreja, a tua noiva, a autoridade do teu nome, o nome pelo qual todos os joelhos se dobram, o nome sobre todos os nomes. Agora eu confio no Senhor a tal ponto de usar esse nome quando eu preciso, ou eu me assusto, eu tremo diante de uma situação em que eu não devo tremer. O próprio Senhor fala: não tema aquele que pode matar o teu corpo, mas não toca na tua alma. Tema aquele que, além de matar o teu corpo, pode lançar a sua alma no mais profundo abismo. Misericórdia. Tema este somente. Amém? Porque o corpo só vai se deixar de existir se Deus permitir. E é o tempo dele. Aconteça o que acontecer, é o tempo dele. Ninguém tem controle sobre isso. Amém? Voltando aqui.
O Salmo 62, então, nós já lemos ele? Versículo 8 apenas, né? Eu li. Confia nele, 62, o versículo 8. Confia nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Diga amém? Versículo 10. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Versículo de número 11. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Ainda estamos falando de exemplos bíblicos que Deus, desde a antiguidade, aconselha o seu povo a confiar nele. Vamos então no versículo, Salmo 115. Eu falei que nós vamos passear um pouquinho na Bíblia hoje, né? Então vamos passear agora no Salmo 115, ainda lendo, buscando aquilo que Deus escreve em suas escrituras e que revelou a este culto a respeito da confiança. Salmo 115, versículo 11. Todos encontraram? Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Vamos ler novamente? Confiam no Senhor os que o temem o Senhor. Ele é seu amparo e seu escudo. Diga glória a Deus. Versículo 13. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. E o versículo 14 diz: o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém? Então aqui Deus, Ele está tocando num salmista para ele escrever isto. E ele diz, além de expressar aquilo que Deus toca para ele falar a respeito de confiança, ele chama o povo a fazer o que ele sente no coração. Vamos bendizer o Senhor quando temos nosso fôlego, não importa, mais ou menos como Paulo diz no Novo Testamento: em tudo dai graças. Amém, amados? Jesus não negou que no mundo aqui é lugar de aflições. Ele falou: vigiai o tempo todo, o inimigo anda de redor, né, amados? Então a carne é fraca, então vigia, porque o inimigo vai tentar tocar na nossa carne, vai tentar nossas setas. Mas a Bíblia diz que nós temos um escudo, que é Jesus. A nossa fé pertence às armaduras de Deus. Ela é um escudo que pode apagar todos os dardos inflamados de Satanás. Amém? Efésios capítulo 6, né? Mas vamos mais um pouquinho, algumas passagens do Velho Testamento que nos revela a respeito de confiança. Vamos em Provérbios agora, no capítulo 3, já é o próximo livro depois de Salmo. Falei que nós íamos navegar, passear pela Bíblia Sagrada, e isso é bom, que o povo sofre por falta de entendimento. E agora eu estou entendendo que eu preciso aprender a confiar no Senhor. Amém ou amém? Porque são os que confiam no Senhor que não se abalam. Por que você vê um monte de crente abalado, cabeça baixa? Porque está enfraquecido, porque ainda não tem a plena confiança em Deus. E é por isso que Ele vos chamou nessa noite aqui, não para censurar a sua falta de fé, ou questionar a sua incredulidade, ou a sua... Não, Ele veio alertar que o lugar de se buscar a força é na palavra, é ouvindo a palavra que a fé vem. E agora essa noite eu tenho a convicção de que eu preciso conhecer as Escrituras, porque Ele me garante que Ele é meu escudo, que Ele é minha força, Ele é minha fortaleza. Amém? Provérbios capítulo 3. Aqui o Senhor exorta a sabedoria, a obedecer ao Senhor. Lá no versículo de número 5, a seguir diz assim: confia no Senhor. De quanto que a medida que deve ser confiado? De todo o teu coração. Não te estribes, ou seja, não se agarre no seu próprio entendimento, né? Não fique confiando na sua mente humana. Não se estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. O versículo 7 diz: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo
e refrigério para os teus ossos. Diga amém? Amém. Glórias a Deus. Então vamos com mais um provérbio. Provérbio 16. Não se canse de ler a palavra, amados. O dia que o homem se cansa de ler a palavra, isso é um sinal perigoso. A alma está correndo um sério risco. O corpo pode estar se agradando, mas a alma está correndo um sério risco. Então, Provérbios 16, a palavra diz que, há pouco, que no Salmo 1, que nós devemos nos alegrar, meditando na palavra dia e noite. Amém ou amém? E um dos salmos que fala sobre confiança, talvez vamos passar por ele depois, fala assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do vosso coração. Então nós temos que nos esforçar em nos agradar, mesmo que a palavra às vezes nos exorte. Mas agrade-se ao saber que o Pai só exorta o Filho que ama. Diga amém? Amém. Então vamos voltar aqui em Provérbios, no capítulo de número 16, Provérbios 16, e o versículo 20 agora. O que atenta para o ensino, acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Diga glórias a Deus. Provérbios 28, meus amados. Estamos quase encerrando os exemplos do Velho Testamento, orientados pelo Senhor essa noite. Provérbios 28, versículo 25 e 26. Quando encontrar, digam amém. Provérbios 28, versículos 25 e 26. Amém? O cobiçoso levanta contendas. Olha aí, ó. Aquele que é cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Diga glórias a Deus. Vamos para Provérbios 30, está pertinho de você, dois provérbios à frente, e apenas um versículo, versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura, Ele é um escudo para os que nele confiam. Diga glórias a Deus. Ó, essa noite nós estamos, pelo Espírito Santo, revelando que aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam. Nós vimos que a própria ciência revela que confiança significa ter plena esperança firme em alguém, ter sentimento de segurança, convicção, certeza, tranquilidade e sossego. Vimos que o sinônimo de confiança é dar crédito, é crer. Então, quando nós falamos que cremos, estamos dizendo que confiamos. Não existe meia confiança. A meia confiança significa falta de fé. Então, Deus quer nos libertar da incredulidade. E Ele entende nossos sentimentos. Por quê? Nós estamos aprisionados a esse mundo ainda. O corpo nosso nasceu neste mundo. Nosso espírito vem de Deus, o fôlego vem de Deus. Mas o corpo nasceu nesse mundo, já nasceu no meio da senzala desse mundo, no meio da escravidão. Já nos foi dada a alforria dessa escravidão. Jesus já subiu naquela cruz para nos libertar. Todo aquele que crê é aquele que tomou posse da carga da alforria. Diga amém? Porém, ainda assim como nos tempos dos escravos, muitos deles não sabiam o que faziam com a libertação e preferiam às vezes ficar continuando ali, escravos. E assim também, por não termos entendimento da grandeza que é a libertação dada por Jesus, muitos preferem o mundo e a escravidão do mundo. Que pena, né, amados? Que muitos ainda não entenderam que com Jesus a vida é eterna. Sem Jesus, ela está limitada a este mundo e à condenação eterna. Misericórdia. Mas é para isso que existe o Espírito Santo na terra ainda. É por isso que ele está convencendo as pessoas. Ele é o único que pode testificar tudo que Jesus fez aqui na terra. Por isso, se você tem que ouvir a voz de alguém, é a voz do Espírito Santo. Isso você faz em oração, em consagração, em buscá-lo de todo o coração, para que ele, em nome de Jesus, testifique tudo que está sendo pregado para a glória do Pai, do Filho e do próprio Espírito Santo. Diga amém? Amém. Vamos continuar aqui. Agora vamos nos exemplos. Nós demos aqui vários exemplos que o próprio Deus nos ensina desde o Velho Testamento, e passeamos pelos Salmos, aonde Ele nos ensina a confiar nele, a não nos estribar, a não nos agarrar às coisas terrenas, porque tudo aqui é vaidade, aqui tudo vai passar. Eu não sei quantos que já sabem que a ciência já descobriu a respeito de galáxia. Eu não sei quantos que acompanham essas coisas. Eu, por acaso, não é por acaso, é Deus que me faz ouvir essas coisas, até para confirmar mais a nossa fé ainda, né?
Eu não sei quantos, mas você que tem internet, pode depois pesquisar lá. O que a ciência acabou de descobrir recentemente sobre galáxia. Vocês ficam sabendo, não? Descobriu uma galáxia se aproximando da nossa galáxia, e o dia que as duas se encontrar, vai acabar tudo. Já viu isso lá? Então procure saber. É lógico que eles falam que é milhões, até bilhões de anos para se encontrarem. Mas os equipamentos que eles têm sofisticados já descobriram que é uma galáxia vindo ao encontro da nossa galáxia. E o dia que elas se encontrarem, vai acabar tudo. Lá está dizendo, procura na internet e busca lá. A ciência. Então, amados, Deus não precisou de aparelhagem para essas coisas. Então, sabe, ele já citou que isso tudo vai passar. O céu vai passar, a terra vai passar. Só que assim, os homens acham que é bilhões de anos. Nós não sabemos, né? Eles não fazem nem ideia, eles não conhecem nem a própria mente humana. Então nós temos que entender que o Deus que escreveu essas escrituras é o Criador do universo. Diga amém? E Ele pede, confie em mim, espere em mim. Aqui na terra tudo é vaidade. Isso aqui tudo vai passar. Jesus certa vez saía do templo com os seus discípulos, e eles espantados, porque eles andavam com eles, não tinham acesso a templos, né? Mas Jesus, na autoridade, entrava em templos e era recebido muitas vezes, embora hipocritamente, como um mestre, né? Na verdade, o pessoal queria mais criar uma cilada para ele do que respeitá-lo, o pessoal do Sinédrio, os sacerdotes da época, né? Mas enfim, então os discípulos tiveram oportunidades de entrar em grandes templos com Jesus, e um deles, eles entraram e ficaram: Senhor, o Senhor viu que paredes, o Senhor viu que edificações, que construções? Jesus falou: não vai ficar naquele dia pedra sobre pedra. Não vos apegueis a essas coisas, não se agarre a essas coisas, naquele dia não vai ficar nada. Então nós temos que entender, nosso corpo é passageiro, ele vai ter um tempo de vida, né? Basta você lembrar que há quantos anos atrás você era uma criança, já é um homem, já é um senhor, já é uma senhora, muitos de nós já somos até avós, e a sua juventude, a sua infância está viva na sua mente ainda, e passou e você não viu. Você que já tem filhos, um dia desse estava dentro do seu ventre, ou já está andando, já é sua amiga, sua companheira, ou seu companheirinho, né? E assim a vida vai passando, tudo é vaidade nesse mundo, tudo é muito rápido. Então nós temos que então nos apegar às coisas espirituais, porque elas que vão ser eternas, amém? E aqui na terra, o Senhor fala: busca meu reino, busca minha justiça, Mateus 6, tudo que você necessita, eu vos acrescentarei. Não fique andando ansioso com as coisas que você precisa, porque eu sei, se eu cuido dos pássaros, não vou cuidar de vocês? Amém, amados? Um outro texto ele fala: vós que sois pecadores, que são maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais, Jesus fala, meu Pai, que é santo, que está no céu, não vai atender um clamor seu, só que Ele é um Pai zeloso. Não é como você, pai e mãe, que às vezes cede a um biquinho de um filho, a um mimo de uma filha, né? Aos caprichos de um filho, por temer o que pode acontecer com um não que você dá, né? Então não faça isso não, amados. Quando você confia no Senhor, você pode dizer com autoridade um não e colocar seus filhos debaixo da graça de Deus, você sabendo que aquilo não é bom para eles. O mundo está sem limites justamente por não entender o que é a palavra não. E a palavra não, ela faz todo sentido para o nosso crescimento, primeiro como seres humanos, e também para o crescimento espiritual. E infelizmente esse mundo não sabe ouvir não, já começa pequeno. Eu vejo cada absurdo acontecendo, crianças debatendo com o pai e com a mãe dentro dos mercados, brigando, dando de dedo na mãe e no pai. Ai meu Deus do céu, eu falei: Senhor, ainda bem que não é meu filho. Se fosse, já estava com a mão quente há muito tempo já. Minha mão estava quente. Eu não permito isso aí, amados. Nunca permiti, meus filhos sabem, eles têm um respeito por mim, porque sempre fui um pai rigoroso. Talvez em muitas fases da vida eles não compreenderam, mas hoje, somente os que são pais agora, eles entendem o rigor de um pai e de uma mãe, né? Então, no nome de Jesus, não dê tudo que seus filhos querem, não. Ensina a eles o que deve ser certo e o que é errado. E aí, então, Deus vai te abençoar. Cria eles na palavra de Deus, é a melhor coisa. Se ele é criado aqui, ó, na palavra de Deus, ele vai saber que, porque a palavra diz para um filho respeitar o pai e a mãe, honrá-los, ele vai saber honrar e compreender, mesmo que a carne dele ou dela lute naquele momento, não aceitar ou não, mas ela vai compreender pelo respeito que tem do pai e da mãe. Então, ensina o caminho à criança que ela deve andar enquanto se pode. Amém, igreja? Parece que saímos fora da pregação, mas tudo isso é a respeito de confiança. Confia naquilo que Deus está passando para você, você só vai ter bons frutos na sua vida, quer seja
como pai, como mãe, como esposa, como marido, como vizinho, como patrão, como empregado, enfim. Tudo que Deus passa é para a glória dele na sua vida. Amém? Quantos recebem de um amém? Amém. Aleluia. Então, vamos voltar aqui à questão da confiança. Lemos bastante salmos, lemos alguns provérbios, mas vamos ao Novo Testamento, na Nova Aliança, ver o que Deus falou na sua nova aliança com o povo cristão a respeito de confiança. Vamos, por favor, em João 14. Nós falamos há pouco que o sinônimo de confiança é dar crédito, é crer. Amém ou amém? Em João 14, agora fica mais claro entender o que Jesus está dizendo aqui, ó, no versículo de número 1. Jesus diz aos seus discípulos, confortando eles, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Olha o que ele está dizendo assim, não fiquem desesperados, acalma o teu coração, confia em Deus e confia também em mim. Aí ele fala, porque olha, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu já vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para onde eu estou estejai vós também. Diga glórias a Deus. Confia no Senhor, amado, ele vai voltar. Amém? Amém. Confia, crede, confia. Amém? Vamos agora a uma outra passagem aqui. Vamos em nome de Jesus em Marcos. Temos que voltar um pouquinho, né? E vamos no capítulo de número 11. Aleluia, Jesus. Evangelho de São Marcos, no capítulo de número 11. Então você se lembra que há pouco, na abertura, dissemos o que o dicionário fala que é confiança, né? É ter esperança firme, convicta em alguém, é ter sentimento de segurança, de certeza, de tranquilidade e de sossego. Vimos que o sinônimo de confiança é dar crédito, é crer. Então Jesus fala agora na sua nova aliança, crê em mim, confia em mim também, né, amados? E aqui no capítulo 11 de Marcos, e mais especificamente no versículo de número Marcos 11, 24, ele diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que já recebestes, e assim será convosco. Agora dá para entender que ele está dizendo, olha, tudo que vocês pedirem quando orarem, confiem que já receberam, confiem, e assim então será. Diga glórias a Deus. Vamos ver uma outra passagem a respeito de confiança. Vamos em Marcos, volta um pouquinho, 9, capítulo 9, essa passagem daquele jovem possesso, né, que o pai levou para Jesus, para os discípulos, e os discípulos não puderam expulsar. Aí houve todo aquele diálogo depois de Jesus com aquele pai desesperado, e olha a situação que chega ao pai. E o pai procurou Jesus, e olha que ele fala no versículo de número, capítulo 9, versículo 22, ele fala, o pai dizendo a Jesus, e muitas vezes ele fala do filho, o inimigo, né? Tem lançado no fogo e na água para o matar. Ele está falando de um espírito imundo que está no filho. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Olha aí, olha aí, ele está procurando Jesus, mas ele não confia em Jesus, porque ele está dizendo, se tu podes alguma coisa. Então Jesus no versículo 23 fala, se podes. Olha o que Jesus fala, se podes. Ele mesmo afirma, e naquela hora Jesus está pensando alto, se podes. Que ponto que nós chegamos, o ser humano olhar para mim e dizer se eu posso alguma coisa, né? Versículos a seguir, a sequência, perdão, do versículo 23, Jesus olha bem para ele e fala assim, tudo, diga tudo. Tudo é tudo, amado. Você tem algum, que parte do tudo que o ser humano cristão não entendeu ainda? Tudo é tudo. Tudo, diga comigo, tudo é possível ao que crê, ao que confia. Percebeu agora? Faça a medida, meça. Quanto você confia em Deus, quanto que você precisa crescer ainda na fé. E não faça isso aqui olhando a palavra, não. Pense naquela crise, pense naquela situação. Veja o quanto você ainda precisa crescer para confiar em Deus. É culto de libertação, não se engane, não se iluda. O Espírito Santo está abrindo teus olhos. Você confia mesmo em mim? Ou é mais um que se aproxima dizendo para mim, se tu pode alguma coisa, faça. Se podes. Olha, esse povo vem me procurar. Jesus estava espantado aqui. Ele olha para os discípulos e fala, se pode. Vem me procurar.
E daí pergunta se eu posso alguma coisa. Pois a resposta é: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível para aquele que confia. Diga amém? Então ali, esse homem reconhece humildemente. Ele abaixa a cabeça e reconhece que ele é um incrédulo. Se você ler a sequência, vai ver que ele abaixa a cabeça. E ele fala assim: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Não fala nossa. Ele tira o filho dele fora, que o problema ali está com ele. Ele fala: ajuda-me, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Isso com lágrimas. Você lê o versículo todo, que é o versículo 24, imediatamente ele se converte ali. Ele reconhece que ele é um incrédulo. Não é feio reconhecer que é um incrédulo, amados. Não é feio reconhecer que você ainda precisa crescer muito na graça e no conhecimento do Senhor. Não é feio, não. O feio é deixar a soberba ficar por cima, o orgulho ficar por cima. Hoje eu fazia uma visita na casa de alguns amados e falávamos sobre isso. Crucifique o orgulho, amados. Crucifique o orgulho. Jesus subiu na cruz para crucificar o corpo dele e chamar sobre si todas as nossas maldições, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Mas ele diz: aquele que quer me seguir, quer ir para a glória, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, você tem, toda vez que você me identifica que alguma coisa vai ser crucificado, crucifique. Vai doer tanto quanto doeu nele. Não é fácil, mas o orgulho é duro, dói, mas dói descer do pedestal, se humilhar dói às vezes, a carne não resiste. Mas se você tiver que fazer isso, faça, para a salvação da tua alma e daqueles que olham e observam Deus em você. Diga amém? Seguindo aqui então, em nome de Jesus, vamos a outra passagem que é ainda Novo Testamento, e Deus revelando-nos o que é a confiança, a importância da confiança. E nós até louvamos aqui: ao povo que confia no Senhor. Não é? É fácil louvar. Agora, é porta estreita seguir Jesus. Fazer essas palavras entrarem em nossas vidas não é fácil, mas é porta estreita, amados. Vai em nome de Jesus. A porta larga é do inferno, amados, mas a estreita é de Deus. Vai em Lucas, no capítulo 1, por favor, irmãos, em nome de Jesus. Você está no Evangelho de Marcos, vai em Lucas, é o próximo Evangelho. No capítulo 1, aí, no nome de Jesus. Estamos falando em que tema que nós estamos falando? Em confiança em Deus. E confiar é ter esperança firme, convicta em alguém. E quando eu digo que eu tenho fé em Deus, confio em Deus, eu estou dizendo que eu tenho esperança nele, que eu tenho convicção dele, do que ele é capaz de fazer. Eu tenho sentimentos de segurança dentro de mim. É o que diz o dicionário. Diz que confiança é ter esperança firme, inabalável em alguém. É ter sentimento de segurança. É ter convicção, certeza, tranquilidade e sossego. E aí eu descobri que esse nome de confiança, ainda no dicionário, é dar crédito, é crer. E aí então o Espírito Santo revela que tudo isso ele está orientando o povo há muito tempo. Continuando aqui agora, eu pedi que você fosse em Lucas, no capítulo 1. Nós vamos juntos ao versículo 45, em nome de Jesus. Essa passagem, amados, é quando Maria visita Israel, né? E aqui é revelado assim: bem-aventurada a que creu. Aí você não pode colocar bem-aventurado todos os que creem, amém? Porque serão cumpridas as palavras que lhes foram ditas da parte do Senhor. Olha para o mundo do lado e diga para ele: muito mais feliz é aquele que creu, que confiou em Deus, porque serão cumpridas todas as promessas que o Senhor fez. Diga amém? Selou? Está ligado aqui na terra? Está ligado com Deus. Vamos voltar 2 evangelhos, vamos lá em Mateus. Vamos passear na Bíblia, amados. A Bíblia aí não é para ficar fechada não, mas a Bíblia é para ser lida, para ser conhecida, estudada e ser pregada, em nome de Jesus. Mateus 9, é a passagem da cura daqueles 2 cegos. Veja o capítulo 9, versículos só 27 e 29, 27 a 29. Todos encontraram? Mateus 9, 27 a 29. Partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos. E Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor.
Então o versículo 29 diz que ele tocou nos olhos e disse: faça-se então conforme a vossa fé. Aleluia. Então vamos voltar, vamos entender agora melhor. Então o versículo aqui diz, 28, Jesus pergunta: vocês confiam que eu posso fazer isso? Que crer é sinônimo de confiança, amém? Amém? Então agora eu posso colocar sem nenhum receio essa palavra: vocês confiam que eu posso fazer isso? Eles respondem: sim, sim, nós confiamos. Então eu toco nos vossos olhos, e se vocês realmente estão falando a verdade, confiam, vocês vão enxergar. Olha aí, olha Jesus provando a fé das pessoas. Você está vindo para a igreja dizendo que confia no Senhor? Ele vai provar a sua fé. Ele vai provar a sua fé. Então aí não se iluda. Ah, por que vem as lutas? Porque Deus está querendo provar a sua fé. Ele sabe, mas Ele quer provar para você. Assim como um professor sabe que um aluno não está preparado para passar de um ano para outro, uma escola, um colégio, uma faculdade, sei lá onde, para passar de turma, evoluir, né, no que está estudando, ele sabe, mas às vezes o aluno se acha que sabe tudo, que o professor que é injusto. Então tá, então vou fazer prova para você ver. Se você realmente sabe, você vai fazer a prova e vai passar. Só que o professor está ciente que ele não sabe. Então, não é culpa do professor, é de quem não prestou atenção. E assim Jesus está fazendo com esses cegos. Vocês confiam que eu posso fazer isso? Senhor, nós confiamos. Não? Ah, é? Então tá, vem cá. Vou tocar nos olhos de vocês. Vai acontecer segundo vocês disseram. Se vocês têm fé, vocês vão enxergar. É, Jesus. Amém? Está compreendendo o mistério, igreja? Vamos seguir aqui? Vamos em Mateus. Já lemos Mateus, né? Faça-se então conforme a vossa fé. Viram, amados? Tudo é baseado na fé, na certeza, na convicção. Vamos ver em Hebreus, capítulo de número 11. A maioria aqui já conhece, mas vamos ver lá o que é fé. Vamos dar oportunidade a outros irmãos que pensam que fé é religião, né? Diga para o irmão do seu lado enquanto ele procura: fé é dom de Deus. Amém? E a Bíblia diz que esse dom só vem pelo ouvir. Está escrito aonde isso aí? Em Romanos 10, né, amado? Que a fé só vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Amém? Então aqui no capítulo 11, aqui diz sobre a natureza da fé. Ora, a fé, então agora eu sei que Romanos 10, 17 diz que ela vem pelo ouvir, né? Até o capítulo de número 10 ali diz: quem é que vai crer se não tiver quem pregue? Olha só, você pode estudar lá o capítulo 10, que o apóstolo Paulo está dizendo: quem é que vai crer se não tiver quem pregue? Né? E como é que vai pregar se alguém não dá condições para esse alguém pregar? Né? Então, tudo tem que haver uma sequência, né, amados? E aqui então, ele fala da natureza da fé. Já que eu ouvi, vai vir em mim um sentimento. É um dom, é um sentimento. Então a fé não tem nada a ver com religião, amados. É um dom de Deus, que vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ora, versículo 1 do capítulo 11: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E aqui até diz, ó: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Diga glórias a Deus. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Diga glórias a Deus. É pela fé, amados. A ciência, como não entende, fica falando que foi uma explosão cósmica, mas foi a palavra de Deus que criou todas as coisas. Amém? Então, tudo se baseia na fé, na convicção, na certeza, na confiança. E a fé é crer, é confiar. Amém? Para aquele que duvida, diga para o irmão do seu lado: não pode Deus fazer nada. Diga: aquele que duvida, que tem meia fé, meia confiança. Existe isso, amados? Não existe. São os que estão buscando, mas ainda duvidam de Deus. Isso é meia confiança. É como existir mulher meia grávida. É gravidez psicológica, né? Não está grávida, não tem fé. Então, irmãos, em nome de Jesus, a fé verdadeira traz um sentimento de convicção, de certeza, e ninguém me tira isso. É inabalável, aconteça o que acontecer. Eu confio no Senhor, eu não vejo as coisas naturais.
Eu não vejo aquilo que existe, eu vejo aquilo que Deus pode trazer e a existência daquilo que não existe ainda. Amém? Mas o que deve acontecer isso? No tempo de Deus. Por isso que é no tempo do Senhor, no tempo devido. Amém? Não é nem antes nem depois, é no tempo devido. Diga glórias a Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, muitas vezes nós não entendemos, mas bem podia de Deus antecipar isso, apressar um pouquinho, eu tenho pressa. Se ele apressar, vai ser na hora errada. Você vai comer cru e quente, vai queimar a língua, vai fazer mal, vai dar congestão, não vai dar digestão. Calma. Muitas pessoas ainda não entendem o porquê das coisas. O que você deve entender é que Deus diz: olha, meus pensamentos são muito maiores que os seus, meus planos são muito além do céu, assim como os céus são mais altos do que você está vendo. Esse céu que nós estamos vendo aqui é o primeiro céu. Deus está no terceiro céu, para você ter ideia. O que nós vemos aqui é o primeiro. Existe um segundo e um terceiro. Deus está no terceiro céu. Ele fala: assim como os céus são mais altos do que esse que vocês veem, assim são os meus planos em relação a vocês. Resta-nos apenas fazer o quê? Confiar. Viu aí, amados? Não resta nos dar mais nada, amados. Confiar em nome de Jesus. E essa confiança vem pelo ouvir, o ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Diga amém? Glórias a Deus, né? E você vai aproveitar no Hebreus 11, abra lá em versículo 6, só que você vai ver agora, está escrito aí, ó, versículo 6, de fato, é um fato, amém? Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, confie que Ele existe e que Ele se torna o galardoador, ou seja, o que vai premiar a nossa confiança, amém? Galardoador é aquele que vai premiar, vai dar o galardão, a recompensa dos que o buscam. Diga amém? Olha para o irmão teu lado, diga de dedo em risco, a sua recompensa, o seu galardão está com o Senhor. Amém? Não confie em homens, não espere de homens. Tudo que você fizer, a recompensa vem de Deus, e é no tempo devido. Amém? Quando eu disse há pouco que sem fé é impossível agradar a Deus, existem aqueles que têm meia fé, meia confiança. Na verdade, ele duvida de Deus, ele desconfia de Deus, ele desconfia. Eu confio mais ou menos, desconfio de Deus. Acho que ele vai fazer, acho, é dúvida. Então vamos em Tiago, capítulo 1, também muito conhecido dessa igreja, que eu insisto em repetir com os irmãos, porque a Bíblia diz que é melhor você buscar sabedoria, viu? Entendimento, para que a fé verdadeira permaneça aí, porque senão Deus vai cruzar os braços, vai dar ordem para os seus anjos e falar assim: para tudo, enquanto essa alma não for liberta, não dê nada, não faça nada. Meu Deus, né, irmãos? Não adianta, irmãos, não se iluda não, que Deus é esse aí, ó. Esse é o Deus, o resto é tudo ilusão, o resto é fantasia que os outros contam aí para você acreditar e encher as igrejas. Isso aqui é palavra. Tiago 1, versículo 5 diz: se alguém necessita de sabedoria, qual que é o princípio da sabedoria, irmãos? Opa, alguém conhece a escritura aqui. Qual é o princípio da sabedoria? O temor a Deus, o respeito a Deus. Então, se alguém precisa de sabedoria, peça a quem? Diretamente a Deus. Ele dá a todos liberalmente, e nada lhes improspera. Ele não impede que isso venha, tá? Nada lhes improspera de ser concedido. Versículo 6 diz: peça porém com fé, com certeza, com confiança, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. É homem de ânimo dobre, ou seja, que não tem firmeza, é inconstante em tudo que faz, em todos os seus caminhos. Que Deus liberte essas almas, né, amados? No nome de Jesus. O importante, amados, Deus não nos reuniu aqui para nos acusar das nossas dúvidas, viu, amado? Eu volto a insistir que Ele sabe, Ele reconhece e deixou isso muito claro nas suas escrituras, que o mundo não está da forma que está porque quer. Romanos, se eu não me engano, capítulo 8. Vou até lá, porque o Espírito Santo não me deixa que eu fale a esmo a palavra dele nesse ministério. Eu vou lá, se não for, eu procuro, para que você possa registrar na sua Bíblia, olhar certinho e ver que é de Deus. Deus reconhece que sua falha não é porque você quer. O ser humano não é assim porque ele quer. Ele é induzido pelo inimigo. Veja Romanos 8,
E veja o versículo 18, que o Espírito Santo fala na boca do apóstolo Paulo, nesta carta aos Romanos, que chegou até nós. Então é a carta aos cristãos, amém? Então o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, diz assim: porque por mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente nada podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Diga glória a Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação toda está sujeita à vaidade, ao pecado, viu, amados? Não voluntariamente, ou seja, não é porque quer, mas por causa daquele que a sujeitou. Amém? Então Deus reconhece, Ele não tem nada contra nós. Aliás, Ele enviou um advogado para nos defender. Amém? Basta você entregar a tua causa na mão desse advogado. Quem é nosso advogado? Jesus, o Filho de Deus. Amém? É a Ele que você entregou a tua causa, a tua vida. Então descansa, viu? Vamos em nome de Jesus em Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Estão passeando na Bíblia, né, amados? A carne luta contra isso aí, vem sono, vem tudo que você pode imaginar, viu? Tudo que você pode imaginar, essa hora o inimigo lança, para que você não conheça as escrituras, mas chacoalha o corpo aí, viu? Vai entrar num lenço molhado, passa no rosto. Amados. Porque Deus não nos reuniu aqui, amado, para nos condenar, nos acusar das dúvidas. Porque quem é acusador é o diabo, amém ou não amém? Deus é Senhor, é santo, é libertador, né? Na verdade, Ele nos leva a buscá-lo para que sejamos livres das mentiras do acusador. Por isso que Jesus veio, para nos pôr em liberdade. Você crê nisso? Capítulo 5 diz assim, em Gálatas: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo a jugo da escravidão. Amém? Está convicto disso aí? Então os que ainda estão no mundo estão debaixo desse jugo da escravidão, amados. Mas você que aceitou Jesus, você tem um libertador dessa escravidão. Amém ou amém? Glórias a Deus. Diga: Jesus é o nosso Salvador. Amém? Lá no Velho Testamento, amados, esse acusador, esse mentiroso do diabo, tentou assim colocar medo no povo dele, do povo de Deus. Eu vou ler a última passagem agora aqui. Vou tentar ser bem objetivo, porque o tempo já se foi, né? São 9:12. E vamos mostrar uma passagem que o inimigo, ele age do mesmo jeitinho. Só que ele age hoje da mesma forma, com outras palavras, usando outros métodos, mas o fim é o mesmo: te amedrontar, te assustar. Agora você não pode esquecer que muito maior, diga muito maior, é o que está em mim, o que está em nós, que aceitamos Jesus Cristo, do que aquele que está no mundo. Amém? Você crê nisso? Então vamos em 2 Reis. Eu vou abreviar bem aqui, porque senão o tempo não vai dar. Livro de 2 Reis, lá no capítulo de número 18. Você vai ver uma situação aqui, amados. Tenta trazer para a sua vida isso aqui, em nome de Jesus, amados. 2 Reis, capítulo 18. O que está ocorrendo aqui? A hora que chegar no capítulo 18, você fala, que eu vou falar um pouquinho com você. Chegou em 18 de 2 Reis? O que está ocorrendo aqui? Bom, no versículo que nós vamos ler, está ocorrendo a seguinte situação: o rei da Síria, cujo nome é Senaqueribe, né? Ele resolve, depois de invadir um monte de nações, de destruir um monte de impérios, inclusive o império de Faraó, ele resolve atacar o povo de Judá, o povo de Deus, e cerca Judá, e cerca o povo de Deus. E quem está reinando sobre Judá nessa ocasião, sobre o povo de Deus, é Ezequias. Ezequias é um rei que agradou muito ao Senhor, a atitude que ele fez. Ele viu que estava tudo errado no meio do povo de Israel, mandou quebrar todos os altares de Baal. E essa notícia que Ezequias mandou quebrar, destruir os altares, chegou a outras nações que não entenderam a atitude dele. Eles achavam que Ezequias não concordava com a religião do seu povo. Se tornou rei e destruiu os altares de Deus. Na verdade, eles não entenderam que ele destruiu os altares mistos, que dividiam a fé em Deus único com os ídolos pagãos. Então Ezequias agradou ao Senhor quando mandou destruir os altares. Então você vai chegar a uma leitura aqui que vai ver que um dos comandantes desse rei Senaqueribe, é isso? Senaqueribe, esse rei da Síria, o comandante dele chama Rabzaque.
ou Rabsaque. Esse comandante é enviado para evitar derramamento de sangue, a afrontar o povo de Israel, o povo de Judá. Naquela ocasião, as tribos estavam divididas, né? Judá era a única tribo, junto com o de Benjamim, que estava servindo ao Senhor. Os outros estavam tudo desviados. Então, enfim, nesse momento, Judá é cercado, e o enviado, o comandante de Senaqueribe, ele resolve afrontar o rei Ezequias, afrontar o povo de Judá e afrontar o Deus vivo. Que gatinho, que bobagem que ele fez. Então ele começa a expor a força dele, ele começa a falar dos reinos que ele destruiu, dos impérios que o rei dele, como o chefão dele lá, o rei dele, destruiu, e os deuses que não tiveram força nenhuma para segurar as nações dos povos pagãos. Ele não falou povos pagãos, ele falou, e os deuses daquela nação, daquelas nações, não puderam fazer nada. Você acha que o Deus de vocês vai fazer alguma coisa? Olha só que bobagem que ele fez. Olha a pessoa do seu lado, dá risada, fala assim, coitado do povo que zomba do nosso Deus. Se escarnecer da nossa fé. Diga, misericórdia. Sabe o que Deus fala, amados? Quem tocar no ungido dele é a mesma coisa de tocar na menina dos olhos de Deus. Quando um cisquinho bate na menina dos teus olhos, é uma reação tremenda, que dá em todo o teu corpo, não é? Deus fala, quem toca no meu ungido é a mesma coisa de tocar na menina dos meus olhos. Imagina a reação de Deus. Então você vai ver essa passagem aqui e pare de se assustar com as coisas do diabo. Tudo que ele fizer, amados, amada e amados, é para te afrontar, é para te assustar. Mesmo que ele conseguiu êxito com quem é do mundo. Eu já destruí família tal, já destruí casamento de fulano, destruí tudo, agora eu vou destruir o teu. Aqui não. Aqui não. A palavra diz que 1000 cairás ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Diga amém? Vamos ver o que aconteceu aqui, amados, rapidamente. Vamos tentar entender aqui e coloque isso na tua vida a partir de agora, cristão. Você confia no Senhor? Amém. Então, faça como Ezequias, vai no lugar certo, viu? Ezequias foi dobrar o joelho, foi falar com Deus. 2 Reis, capítulo 18, versículo 19. Diz assim, Rabsaque lhes disse, aqui já está o comandante daquele rei da Síria afrontando, aos gritos lá fora, né? Dizendo a Ezequias, na verdade, em mensagem, dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o maior rei de todos, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Versículo 19, nós estamos lendo, né? Agora vamos para o versículo 20. Bem posso te dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Ele está dando um recado do rei dele. Confias no Egito? Porque uma vez Israel, as tribos foram fazer aliança com o Egito. Judá não fez não, mas aqui ele achava que Judá ia ser como Israel, fazendo aliança com o Egito lá. E o Egito já tinha sido dominado. Então aqui ele falou, tu confias no Egito? Aquele bordão de cana esmagada, o qual se alguém dele se apoiar, ele entrará pela mão e traspassará? Assim é o faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me dizeis, confiamos no Senhor, olha, está falando de Deus agora. Se vocês dizerem a mim, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altares, altos e altares, Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante esse altar, adorareis em Jerusalém? Agora a falta de conhecimento deles é esse. Ele está acusando Ezequias de destruir os altares de Deus. Só que ele não sabe que Ezequias tinha destruído os altares mistos, os altares que misturavam a fé. Então Ezequias agradou a Deus quando mandou destruir todos os altares. Só que essa notícia correu de forma errada. Então aqui esse coitado do Rabsaque aqui está dizendo, vocês confiam no Deus, aquele que o Ezequias, o rei que vocês mandou destruir os altares? Ele continua aqui agora, aqui. Vamos ver o versículo de número 23. Ora, pois empenha-te com o meu senhor, o senhor dele é o rei, né? Rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para montar. Eu falo assim, então ele fala assim, tenta contra o meu rei, eu vou dar para vocês 2.000 cavalos, para vocês começar essa guerra. É como se fala assim, ó, deixa vocês saírem na frente. Agora se vocês encontrar alguém para montar neles,
vocês vão ver, antes que vocês montem nos cavalos, vocês estão todos mortos. É isso que ele quer dizer. Olha, afrontando e colocando medo no povo de Judá. Versículo 24: como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, que é ele, né? Confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Até aqui está achando que Ezequias está confiando que o Egito vai ajudá-lo. Ele está já avisando a Ezequias que o Egito já está dominado, o Egito. Acaso subi eu agora sem o Senhor? Olha a mentira aí, ó. Olha a mentira aí, ó. Ele vai dizer que ele consultou Deus, porque esse Senhor que ele está citando é o Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Judá. Então ele falou: acaso eu subi até aqui sem consultar o Senhor contra esse lugar para o destruir? Pois foi o Senhor mesmo que disse: sobe contra aquela terra e destrói. Mentira, né, amados? Então o inimigo é mentiroso. Ele usa de mentiras para te afugentar, para te intimidar. Está entendendo, igreja? Está compreendendo que isso, quem confia no Senhor não se abala nem com isso, com as intimidações do inimigo? Está entendendo agora? Você vai medir tua fé, igreja. Deus está mandando você medir tua fé. Vai haver as afrontas, vai haver as situações que tudo vai mostrar que está contra você. Judá está cercado, gente. Não há solução. Se eles saem, eles morrem, porque o exército é muito forte da Síria. Está ali todo armado. Na verdade, a Síria não quer invadir, porque se invadir vai matar todo mundo. Eles querem escravos. Eles querem manter os homens para ser escravos. Eles não querem, eles querem dominar e dizer: ó, dominamos sem derramamento de sangue, não perdemos nenhum soldado. Eles queriam invadir só com a fama deles. Então aparentemente não há solução. E muitas vezes vai acontecer isso na tua vida, cristão. E Deus está falando: confia em mim. Veja o que Ezequias fez aqui, amados. Aleluia, Jesus. Só que antes de você ver a reação de Ezequias, do rei Ezequias, você vai ver que a resposta, aquela lá era uma carta escrita. Ezequias não aceitou aquela carta. Então Rabsaque resolveu apelar. Ele então foi aos gritos e falava no idioma hebreu, para que os judeus entendessem. Amém, igreja? Amém. Ele começa a afrontar e estudou o idioma hebreu e começa a falar em hebreu, para que os judeus entendam. Olha o que ele começa a falar no versículo 28. Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouve as palavras do meu sumo rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. É como se alguém chegasse, você fica assim, ó, para de ir para a igreja, fica confiando naquela palavra do pastor lá, viu? Cai na realidade, porque lá tudo é fantasia. Ele não vai poder fazer nada para você. É a mesma coisa. Ele está dizendo: para de você pegar no rei Ezequias aí, ó. Então veja o que ele diz: assim diz o Senhor. Não, perdão, versículo 30. Nem tampouco faça, Ezequias, que vocês confiem no Senhor. Olha o Senhor com letra maiúscula aí, ó. Ele vai afrontar Deus agora, novamente. Agora, publicamente, com voz alta, dizendo assim, como se Ezequias estivesse dizendo ao povo: o Senhor certamente nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo, e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide, e da sua própria figueira, e bebei cada um a água da sua própria cisterna. É tudo mentira, viu, amados? Porque esse povo, quando invadiam, eles invadiam e destruíam tudo, pegavam tudo para eles. Então, se Judá se entrega aqui, acabou a vida deles. Então, o que acontecia? Vem o versículo 32. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal, de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos ao vosso rei Ezequias, porque ele vos engana, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso, olha que afronta, versículo 33, acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Aonde estão os deuses de Ramate, de Arpade? Aonde estão os deuses de Sefarvaim, de Rena, de Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos esses deuses que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor, vosso Deus, possa livrar Jerusalém das minhas mãos? Versículo capítulo 19. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes. Diga: se humilhou. Amém? Quando você busca Deus, uma situação que não tem solução, você está se humilhando, viu, amados? Rasgue o seu coração na presença de Deus. Rasgou as suas vestes,
cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Diga glórias a Deus. Aonde você está, amados? Na casa do Senhor. Amém? Ezequias entrou na casa do Senhor. Tem um povo tão hipócrita dizendo que é cristão, que a primeira luta que vem foge da casa do Senhor. Isso é hipocrisia, amados. Isso é dizer que é cristão e na verdade não passa de um crente, que até o diabo é crente. Quem tem convicção, quem tem fé, quem está buscando a Deus de todo o coração, quanto mais em luta, mais corre para perto do Senhor. Amém ou não amém? Seguindo aqui, capítulo de número o que nós estamos, 19, e o versículo 16 vai mostrar a oração que Ezequias faz lá na casa do Senhor. Ele então diz: inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas essas palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que o reis da Síria assolaram todas as nações de suas terras e lançaram fogo aos deuses deles, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Olha a oração de fé aqui, ó. Versículo 20: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias. Aí vem o profeta que já recebeu o recado de Deus. Deus já ouviu a oração de Ezequias, já mandou o profeta mandar um recadinho para Ezequias, dizendo assim: Ezequias, assim diz o Senhor. A resposta já veio, diga glória a Deus. O Deus de Israel: quanto ao que me pedistes acerca de Senaqueribe, o rei da Síria, eu te ouvi, e esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. Ah, virgem de Sião, filha de Sião, manda esse recado, é para dar esse recado lá para aquele rei. A virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. É o recado que ele manda dar de volta. Então Deus manda dar esse recado lá para aquele reizinho lá. Então é assim que você deve saber, ó. O Senhor é maior do que todos. Amém? Quem está em você é o Senhor. Ele entregou a você o poder e a autoridade contra todo o poder do inimigo. Amém ou amém? Então, olha aqui, ó. Então esse recado é de Deus para aquele reizinho lá. Manda dizer aquele rei isso aqui, ó. A virgem de Sião, a virgem filha de Sião, que é Judá, né? Te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Tipo, coitada, né? A quem afrontastes e de quem blasfemastes? E contra quem alçaste esta voz arrogante e ergueste esses olhos? Contra o Santo de Israel. Veja o versículo 28. Por causa do teu furor contra mim, porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que eu porei meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieres. Versículo 32. Pelo que assim diz o Senhor. Esse é o recado que foi dado para o rei da Síria, de Deus, da parte de Deus. Pois assim diz o Senhor acerca deste rei, do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem virá perante ela com escudo, nem há de se levantar contra ela tranqueiras. Pelo caminho por onde veio, por esse caminho voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu a defenderei, para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Diga glórias a Deus, cristão. Se você quer saber mais sobre essa história, leia depois. Só posso dizer uma coisa: olha para o teu irmão do lado e diga assim: o nosso Deus nunca perdeu uma batalha. Diga glórias a Deus. Aplauda o Senhor, igreja. Amém, igreja? Aleluia. Diga bem alto: se Deus é por nós, continue. Agindo Deus, aleluia. Maior é que está em nós do que aquele que está no mundo. Diga amém. Qual que é a conclusão aí? Vamos em nome de Jesus para duas mensagens rápidas. Você pode colocar em pé. Salmo 37. A mensagem dessa noite não é para você confiar em Deus? E confiança, você sabe que é o que? É um sentimento de certeza, de convicção, de fé, né, amados? Você sabe o Deus que você serve, está seguro nele, está descansando nele. Amém ou amém? Então o Salmo 37 diz exatamente isso.
para os cristãos que agora pode ler Salmo 37 com outra visão, amém? Quando você lê o Salmo 37, lembre-se dessa mensagem. E o que diz o Salmo 37? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor, faze o bem, habita-te na terra, alimentando-te da verdade, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E o versículo 7, só a parte A, diz: descansa no Senhor e espera nele. Diga amém? E finalizando, Isaías, capítulo de número 30. Pedimos você colocar em pé, que nós estamos encerrando mesmo. Só o último versículo agora, para encerrar toda essa mensagem. Capítulo 30 de Isaías, versículo 15. Olha o que está escrito nessa passagem tremenda, e ela vai fechar toda a pregação. Porque nós vimos em cima, na abertura, que o sinônimo de confiança é dar crédito, é crer. E vimos que confiar é ter tranquilidade, ter sossego, amém? Então veja o que diz as Escrituras a esse respeito. Capítulo 30 de Isaías, versículo 15 diz: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Aqui esse povo da época de Isaías não quis. Você quer confiar em Deus? Então diga: eis-me aqui, Senhor, transforma meu ser, a minha mente e o meu coração, para que eu apenas confie no Senhor, creia tudo aquilo que o Senhor escreveu e falou a respeito da minha vida, do teu povo, se cumprirá, em o nome de Jesus. Diga amém? Mais uma vez aplaudo o Senhor Jesus. Aleluia. Confia no Senhor, confia em Deus, creia que Ele existe. É impossível agradar a Deus sem confiar nele. Senhor, o teu povo ouviu a tua palavra, o teu povo meditará nela com certeza, mas só um pode, Senhor, testificar no coração deles toda esta mensagem, que é teu Espírito Santo. Quem está ligado ao Senhor pelo teu Espírito sairá dessa noite renovado, fortalecido e transformado. Quem porventura, Senhor, ficou na carne e não deu crédito a essa palavra, eu peço a misericórdia dessa alma, para que em outra oportunidade, se assim convier ao Senhor, seja dada a eles em nome de Jesus. Mas eu profetizo, Senhor, que o que o Senhor revelou a esse ministério se cumprirá, que é um ministério onde congregará os verdadeiros adoradores do Senhor.